Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a peste negra, nesse ciclo de aulas extremamente pandêmicas, né? Então a peste negra também pode ser considerada uma grande pandemia. Foi inclusive uma das maiores do mundo, se não a maior que já existiu até então. Ela chegou a matar de 75 a 200 milhões de habitantes na Europa e na Ásia, né? O que se tem mais oficial, né? Pode ser que tenha mais gente ainda até que isso. Ela chegou a matar aproximadamente um terço da população europeia da época, né? De onde é que veio essa peste negra? Por que foi chamada assim, né? Enfim, ela foi causada por uma bactéria, né? Diferente do que nós temos hoje no nosso coronavírus, né? Que é um vírus, foi uma bactéria. Yersinia pestis, né, que é uma bactéria que era transmitida pelas pulgas dos ratos, que eram os ratos pretos, que existiam mais na região do Oriente, né, lá na Mongólia, e que depois acabou sendo introduzido na Europa. Então, essa doença, né, essa pulga que picava o ser humano, que transmitia essa bactéria, né, ela atacava o sistema linfático do ser humano, gerando os bubões, como era chamado, né, que era tanto nas axilas, na virilha, né, que eram os caroços inchados, do tamanho de uma maçã, muitas vezes, né? E também tinha outra forma que era através das vias aéreas, né, e que aí gerava uma pneumonia no ser humano, e que geralmente era muito mortal, né, esse processo. Ela surgiu provavelmente ali na Ásia Central, né, e se espalhou por conta da Rota da Seda. Isso é algo bem interessante. O fato do comércio ter crescido nesse momento, né, ter se reconectado a Europa com a Ásia, foi um dos grandes fatores por ter ocorrido essa grande transmissão. Né? Então, provavelmente ela chegou na Crimeia, ali onde hoje seria a Ucrânia, né, aquela região por ali no leste europeu, em 1343. E depois passou a se espalhar pelo mundo, principalmente com o contato dos genoveses, né? O pessoal de Gênova que chegou na região, né, para tentar se relacionar com a região. Inclusive tem uma futura aula que eu vou postar aqui que é sobre Marco Polo e o contato com os mongóis, né, com Kublai Khan, que nota-se a grande luta dos europeus em resgatar de novo essa Rota da Seda, que era uma rota extremamente lucrativa, que dava muito dinheiro para os comerciantes que se aventuravam nela. Enfim, provavelmente o mundo nessa época chegou a ter 450 milhões de pessoas, isso século XIV, mais ou menos século XIV, que foi quando ela surgiu, né? E mais ou menos reduziu para 350 milhões de pessoas. Não se sabe a certo número, mas mais ou menos isso, né? Mais de 100 milhões de pessoas aí houve essa redução no mundo. E interessante que o mundo só voltou a esse patamar de população no século XVII. Então, do século XIV até o século XVII foi um período de 3 séculos para o mundo de novo retomar esse patamar da quantidade populacional, né? Lembrar também que ela só desapareceu provavelmente no século XIX, né? Até o século XIX ainda tivemos surtos da infecção por essa bactéria, né? Que gerou a peste negra. Enfim, hoje esse rato negro é quase inexistente, né? E provavelmente um dos primeiros infectados foram de fato os mongóis, lá na época do Império Mongol, lá com Gengis Khan, né? Quando eles expandiram aqui o território deles, foi provavelmente quando houve essas primeiras contaminações, né? Aí, como eu estava comentando, no século XIV, os genoveses entraram em guerra com a Crimeia, naquela região, por conta dessa Rota da Seda e tudo mais. E coloca-se que assolou o exército genovese, essa peste. E eles acabaram fugindo do leste europeu por conta da doença. Porém, conta-se que eles atacaram com catapultas o Império Mongol, jogando para dentro das muralhas corpos infectados, né, com a peste negra, inclusive gerando um surto também dentro do Império Mongol. Enfim, quando foi em 1347, né, quando eles estavam voltando para a Europa, passaram por Constantinopla, contaminaram tudo, né? Essa contaminação veio vindo e se alastrando, né? Depois para Messina,
depois para a própria Gênova e depois Marsella na França. Enfim, foi uma onda de contaminação que foi aumentando cada vez mais. Só para vocês terem ideia, né, Boccaccio escreveu o seguinte, né, sobre a peste, como é que acontecia. Apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas. Algumas inchações. Algumas destas cresciam como maçãs, imagine o tamanho, né? Outras como ovo, cresciam umas mais, outras menos. Chamava-se o povo de bubões. Em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra e lívidas nos enfermos, né? Provavelmente daí vem esse nome peste negra, né? Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e outros lugares do corpo. Em algumas pessoas, as manchas apareciam grandes e esparsas. Em outras, eram pequenas e abundantes. E do mesmo modo, como a princípio, o bubão fora e ainda era indício inevitável de morte. Também as manchas passaram a ser mortais. Então, apareceu a mancha, já sabia que a pessoa ia morrer. Inclusive se colocava que tinha pessoas que eram imunes nessa doença e outras não, né? Inclusive se coloca muita teoria de que as pessoas, que a leva dessa peste acabava ceifando as pessoas que não eram imunes e ficavam só as que eram imunes a isso. E depois, as novas gerações surgiam mais pessoas que não eram imunes e a peste voltava novamente. É uma das ideias também que se colocou bastante. Enfim, o Papa Clemente VI também, né, que foi Papa na época, que sobreviveu à peste, ele escreveu: a grande mortandade teve início em Avião, em janeiro de 1348. A epidemia se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros 2 meses manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta. E os doentes morriam em 3 dias. Então, imagina o poder dessa peste. Em 3 dias levava o óbito. Decorrido desse tempo, manifestou-se com febre contínua, inchação nas axilas e nas virilhas. E os doentes morriam em 5 dias. Era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa a outra. O pai não ia ver seu filho, nem o filho ia ver seu pai. A caridade desaparecera por completo. E continua. Não se sabia qual a causa desta grande mortandade. Em alguns lugares pensava-se que os judeus haviam envenenado o mundo e por isso os mataram. Que foi até uma das grandes problemáticas que existiu nesse momento, que foi a perseguição dos judeus. Então provavelmente essas pulgas vinham com os ratos, como também vinham nos casacos, né, desses grandes viajantes, comerciantes, e foi se espalhando pela Europa como um todo. Lembrar, óbvio, né, da questão da higiene, que para você ter uma infestação de pulgas, com certeza a higiene conta muito, né? Então você tinha uma Europa com esgoto a céu aberto, não tinha água, um processo de triagem desse lixo, enfim, o lixo era jogado em qualquer lugar, e isso ajudou a proliferar essa população de rato, né? Então, esses médicos, quando foram atuar nessa época, eles usavam máscaras especiais, né, para proteger, que óbvio que muitas vezes não protegiam. Usavam facas com 1,80 m de comprimento para poder fazer sarjar, né, os bubões. Então era uma faca bem grande para poder não chegar perto do infectado. Em Portugal, por exemplo, chegou a matar quase a metade da população. Então foi uma grande mortandade mesmo. E aí é interessante essa ideia, né? Porque se colocava que geralmente quem morria eram os susceptíveis, né? Existiam pessoas que eram imunes, que inclusive estavam no meio da população e não eram infectados. Alguns dizem que tinha a questão da higiene também, né? Alguns grupos ou pessoas tinham uma higiene bem maior do que outras e acabaram não sendo afetadas, né? Enfim, outro surto que teve também, que foi no século XIX, foi interessante porque foi através da matança das marmotas lá no Oriente pelos chineses para vender a pele delas para o ocidental. Foi outro surto que deu também, né, que essa pulga vinha na pele dessas marmotas e foi contaminando os europeus.
Enfim, então foi colocado como castigo pelos hábitos pecaminosos, né? Óbvio que a gente entende que existe um processo de fato pandêmico e por várias questões de saúde pública, né? Que praticamente não existiu na época, mas foi colocada a culpa no pecado dos homens, né? O fato dos homens terem muitos pecados gerou essa doença, é um dos pontos. Acusava os judeus, como a gente já colocou, os leprosos, os estrangeiros, né? Uma doença que os estrangeiros traziam, mas isso tudo circunda essa questão de uma superstição, né, da época. Então, importante lembrar, né, dessa questão da higiene, que é uma das problemáticas, como também a questão dos centros urbanos que começavam a surgir. Né? Era mais ou menos fim da Idade Média, surgiu esses primeiros centros urbanos que geravam esses surtos, né? Nesses locais. Né? Então, outro ponto interessante, aconteciam mais em locais que tinham aglomeração de pessoas, nos locais que tinham esgoto a céu aberto, né? Nos locais onde existia uma ausência de banhos, né? Outro ponto também. E o legal é que após essa peste, na maioria dos lugares, vinha uma grande crise, que geralmente era cometidos pela fome, pela miséria, né? Porque como tudo parava, tudo acabava sendo interferido por essa problemática, em consequência vinha a fome, vinha a miséria, né? Vinha os crimes por conta dessa onda, desse surto, né? Enfim, objetivamente a gente pode dizer que foi um dos processos que marcou a morte do feudalismo, né? Que marcou a morte daquele processo feudal que existia na Idade Média, né? E iniciou-se uma nova organização humana, né? Que foi através do processo do Renascimento, né? Novos costumes, novos hábitos foram inseridos, enfim, é um novo momento. Mas importante a gente fixar essa ideia da peste negra também como um outro caso pandêmico que existiu no mundo, já que hoje é um dos assuntos que a gente mais tenta se aprofundar e entender por conta de todas as problemáticas que vivemos. Então, na aula anterior falamos sobre o H1N1, a peste espanhola, né, a gripe espanhola, e agora estamos falando sobre a peste negra. Né? Então, espero que tenha ajudado um pouco mais na compreensão desses processos, né? Lembrar que isso aqui foi provocado por uma bactéria, né, e não por um vírus, mas que foi de fato uma grande pandemia no mundo e provavelmente a maior de todas, né? A maior registrada até hoje. Obrigado e até a próxima.